Ei pessoal, meu nome é Anderson, eu sou presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentalista do Estado de Minas Gerais, a ADESDOC, também sou despachante e estou aqui para trazer informações que aconteceram durante essa semana agora do final de abril, né, que antecede a Páscoa. São informações muito relevantes, tanto para o profissional despachante, tanto para a sociedade. Então eu já começo aqui, trazendo uma notícia aqui que foi vinculada no setelagoas.com.br. Saiu uma notícia no dia 26 de março que um suposto despachante teria fraudado o Estado, né, a Secretaria da Fazenda, em mais de R$ 1 milhão. Está bem estampada no jornal online lá de Sete Lagoas e também em outro jornal de vinculação. Então, como eu disse aqui, um suposto despachante. Eu entrei em contato com a redação do setelagoas.com.br, se eu não me engano, com a pessoa que chama Renato, para poder ter informação, né? Porque não se pode sair aí falando, né, que delegado de polícia, sendo que ele não seja delegado, não participou de um curso, né, lá na Cadepol, não possui MASP, está aí fraudando e matando os outros. Policial civil, seja médico, corretor de imóvel, coisa e tal. Eu já desconfiava que essa reportagem já vinha com um vício e uma discriminação muito grande, porque hoje a imprensa, infelizmente, alguns jornais de imprensa, infelizmente, acha que a pessoa que está tramitando o documento junto da Delegacia de Trânsito, do Detran e do Ciretran, Delegacia de Trânsito, é despachante, né? E averiguando isso, né, que eu tomei as dores, que eu sou um profissional despachante, eu não posso deixar que um certo jornal vincule que um profissional esteja lesando o Estado. E foi constatado que essa pessoa não é despachante, não possui credencial de despachante, entendeu? O que me chegou ao meu conhecimento é que essa pessoa tinha livre acesso à Delegacia de Trânsito de Sete Lagoas, sem que ele seja despachante, né? Isso supostamente chegou ao meu conhecimento. Eu, durante a semana toda, tentei falar com o regional de Sete Lagoas ou com o delegado de trânsito, eu não consegui, o telefone só dá ocupado, para me saber dessa informação, né? Primeira coisa, já está comprovado que essa pessoa não é despachante, então erra o jornal em falar que que o despachante fraudou. Está bem estampado: despachante de Sete Lagoas aplicou golpe que pode chegar a mais de R$ 1 milhão de prejuízo. Primeiro, que a pessoa não é despachante, tá? E o que essa pessoa fazia, muitos despachantes aí vão entender e não vão concordar. Diz que essa pessoa pegava uma transferência para transferir para a pessoa física que possui CPF e no preenchimento da ficha de cadastro colocava o número do CNPJ de uma certa locadora. Eu quero informar aqui para a sociedade que as locadoras de veículos, elas sempre pagam a metade, tá? Quando você já cadastra um veículo junto ao Detran, junto à Secretaria da Fazenda, o IPVA dela é a metade, as taxas de primeiro emplacamento é a metade, as placas de alteração de dados, transferência e taxa de licenciamento, tudo eles pagam a metade. Então, eu queria saber, até de um órgão do chefe de polícia, do qual vou estar com ele agora dia 2 de abril, em uma reunião na cidade administrativa, vou levar o conhecimento dele, como que essa pessoa, primeiro que ela não é despachante, como que ela teve acesso a essa delegacia de trânsito para fazer tantos documentos assim? Primeiro que ele não fazia os documentos na casa dele nem na cozinha dele. Então há de se pensar, de desconfiar que parece que tem servidor público envolvido nisso. Outra coisa, saber do delegado, do chefe de polícia, como que um terceiro, sem procuração pública, não sendo despachante, frequentou por diversos anos uma delegacia de trânsito sem que nada incomodasse ele. Uma outra notícia que eu vou trazer, que vai de encontro no final desse vídeo, é o seguinte: tivemos nessa terça-feira na cidade de Betim, porque
As fábricas de placas que existem cadastradas pelo Estado, pelo Detran, lá na cidade de Betim, resolveram do nada aumentar um par de placa de R$ 80 para R$ 225. Todas as supostas fábricas de placas. Eu vou te explicar aqui agora porque todas as supostas fábricas de placas estão sem nenhum critério, sem nenhum aumento, anunciaram, né, o par de placa de 80 para R$ 225, mais de 200%, isso é um absurdo. E eu queria dar os parabéns aqui aos despachantes da região de Betim, que se reuniram semana passada, né, junto com o vereador, fizeram uma reunião, convocaram uma audiência, né? Foi nessa terça-feira, onde eu, como membro da DESDOC, fui convidado a participar, junto com o procurador do município, levou o conhecimento deles para o que está acontecendo, tá, gente? Se a pessoa pagava R$ 80 de um par de placas, R$ 100 de honorário a um despachante, em média 180, 120, e mais uma taxa de R$ 159,32, o usuário, o comprador do veículo, né, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, inclusive até a Fiat, que se encontra estabelecida, ela suportava esse valor. Só que somente a placa passou para R$ 225. O que acontece? O despachante, para não perder serviço, está sugerindo transferir o veículo para outro município, né? Vamos entender aqui que quando um carro é emplacado e transferido para a cidade de Betim, né, o veículo paga 4% da tabela FIP do valor do IPVA. Então, digamos que ele paga R$ 1.000 de IPVA, 50% é do Estado, 50% do município. Além disso, quando você vai emplacar um carro ou transferir um carro para Betim, você paga uma taxa de R$ 159,32. Metade disso para o Estado, metade para o município. O que está acontecendo? Está tendo muita evasão. Os despachantes, para não perder o serviço, e não há ilegalidade nisso, eles estão transferindo os veículos não mais para Betim, para outras cidades. Então a receita está saindo do município de Betim. E a própria Fiat também não está mais emplacando os veículos em Betim, por ter um custo muito caro. Aí agora eu vou falar para vocês por que supostamente 7 fábricas de placas, tá? Salvo engano, lá no site do Detran possuem 7 fábricas de placas credenciadas lá na cidade de Betim, tá? E sabemos que a maioria dessas fábricas, assim como em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais, existe o cartel das fábricas de placas. Lá em Betim, a exemplo disso, são 7 credenciadas, mas somente 4 funcionam de portas abertas. As outras 3, uma não existe e 2 ficam de portas fechadas. Para me corroborar com isso, está lá estampado lá no jornal O Tempo de Betim, que foi publicado ontem, o procurador do município solicitou a um agente da Guarda Municipal que fosse até os estabelecimentos para saber quem é que está fechado, quem é que está aberto. E foi constatado, gente, que fábrica de placa está sem alvará. Agora veja bem, o Detran, que é um órgão super competente fiscalizador, aí agora que está aqui o seguinte, né? Para você credenciar uma fábrica de placa junto ao Detran, existem pessoas que fiscalizam essas fábricas de placas. Então, como é que eles não sabem que em 3 fábricas não estão abertas, sendo que alguma dessas fábricas nem possui alvará para funcionamento? Será que o Detran contrata pessoas que são cegas, que não enxergam? Né? E aí vai mais uma denúncia também. Lá em Sete Lagoas, como eu disse aqui no início da reportagem, o suposto despachante, que não é despachante, que tinha livre acesso lá, como é que a Polícia Civil, o Detran, deixa com que essas pessoas andam tranquilamente, sem serem despachantes, a fazer esse tipo de serviço? Tá? Aqui em Belo Horizonte acontece isso também. Tá? São aqui em torno de 70, né, fábricas de placas, só 50 funcionam. Tem fábrica de placa, gente, que está na favela, que nem alvará tem. Você está entendendo? Aí o Detran, eu vou ler uma nota aqui do Detran. O Detran sempre responde assim. Eu acho incrível, né? Em nota, a Polícia Civil afirmou que o decreto estadual, né, 44.917 de 2008, e também a portaria que está aqui, ele fala que ele não estabelece normas, ele não fiscaliza preço.
né, fica livre a fábrica de placa colocar qualquer preço. Então vai aqui uma pergunta para o chefe do Detran, para a vice-diretora do Detran, né? Para quem coordena isso aí. Vocês falam que vocês não entram nessa seara aqui, nem questão de preço. Vocês estão respeitando uma lei, um decreto e uma portaria. Então por que vocês ficam metendo o dedo e não liberam o lacre para os despachantes? Que isso é um benefício nosso, desde 2009, está lá no artigo 3º, que os despachantes podem ter acesso ao lacre. Eu não entendo vocês. Como eu já disse lá em 2015, lá na Assembleia, que ódio que vocês têm contra o despachante. Nós fazemos um favor muito grande a vocês. Tá? Nós demandamos 70% de toda a tramitação de veículos, seja dentro do Detran da Gamileira, sendo na Ciretrans. Eu não entendo. Vocês não querem estabelecer preços para a fábrica de placas por causa de um decreto, uma lei, uma portaria, mas vocês querem meter o dedo e dar palpite e não liberar o lacre para a gente. Aonde entra a corrupção, aonde para se conseguir um lacre, né, não precisa nem de estender isso aqui para frente, não. Eu não entendo vocês, entendeu? Eu queria uma resposta, eu vou querer saber do chefe de polícia. E tem outra, com relação à lei 18.037, que foi criada, pessoal, e sociedade, estreitamente em favor do despachante. A lei fala que para tramitar documentos junto ao Detran, DRV Gamileira e Delegacia Ciretrans, só pode ser despachante. E nessas delegacias e no Detran, qualquer pessoa tramita documento. E agora, pasmem, até policiais civis e policiais militares atuam como despachante. Vocês estão entendendo? O Detran não quer nem saber do despachante. Eu já disse aqui em vídeos aqui, né? O Detran tem lá no site deles a relação de autoescolas, quem são os credenciados, mas eles não permitem que as entidades representativas coloquem no site deles quem são os despachantes credenciados, entendeu? O Detran é conivente com tudo que está acontecendo, com essa formação de cartel de fábrica de placas, com esse rapaz que tramitou, né, que deu mais de 1 milhão de prejuízo aos cofres da Receita Fazendária, entendeu? Porque ele não fiscaliza, deixou com que essa pessoa tramitasse o documento lá. Então, pasmem, gente, cadê a fiscalização do Detran, que não existe? Como é que se pode uma fábrica de placa não ter alvará, ela está aberta, né? Uma fábrica de placa poder vender um par de placa R$80 num dia, numa sexta, e na segunda passar para 225. E outra, gente, aqui em Belo Horizonte, você chega a pagar R$40 um par de placa, no máximo 80. As mesmas fábricas de placa, os mesmos proprietários daqui, são os donos da fábrica em Betim, em todo o estado de Minas Gerais. Eles só colocam as fábricas em nome de laranja, entendeu? Então o que acontece? E outra coisa, eu vou querer saber do chefe de polícia, ou quem tiver, né, vai ter uma audiência pública sexta-feira agora, lá em Betim. Eu vou querer saber o seguinte, eu procurei uma determinada fábrica de placas, né, e falei assim, ó, eu sou representante da Desdoc, no estado de Minas Gerais tem quase 10 mil despachantes, mas eu fui numa fábrica de placa aqui em Belo Horizonte, propor uma parceria. Olha, eu tenho aqui 5 mil despachantes, tá? E a gente está querendo fechar com você que os despachantes só comprem a fábrica de placa aqui. Sabe o que o dono da fábrica de placa, o gerente e o dono me falou em uma reunião? Que eles não podem fazer isso, sabe por quê? Que se eles pegarem cliente de outras fábricas, o Detran começa a fiscalizar. O Detran começa a fiscalizar. Como assim o Detran começa a fiscalizar? O Detran tem que fiscalizar, são todas. Ele não pode virar o foco dele para uma determinada fábrica que está vendendo placa mais barata para o despachante, porque não é o despachante que compra a placa, é o meu cliente, é a sociedade que nos procura para a gente fazer o serviço para eles. Então a gente está procurando uma fábrica para comprar a placa mais barata para o cliente. E essa fábrica é temerosa porque as pessoas que estão dentro do Detran, que fiscalizam as fábricas de placas, se ficarem sabendo que uma determinada fábrica está vendendo placa mais barata ou fechou
parceria com a ADESDOC ou com outra entidade representativa, eles vão lá e começam a fiscalizar. Não que essa fábrica esteja fazendo errado, eles viram foco, esquecem todas, né? Então, gente, tem dedo dos outros que fiscalizam essas fábricas de placas dentro do Detran, entendeu? O cartel está fechado, né? Como eu disse, eu já estou com o doutor Daniel, do Ministério Público, lá do Grupo GAECO, com uma denúncia com relação à não fiscalização do despachante em todo o estado de Minas Gerais. Já protocolei isso junto ao governador, ao chefe de polícia, que agora eu tenho uma reunião com ele dia 2, agora lá na cidade administrativa. Já protocolei junto à Corregedoria de Polícia, né? E assim, gente, eu estou aqui para trazer dignidade. Assim como um policial civil, um delegado de polícia, um escrivão de polícia, um servidor, né? Ele tem a prerrogativa de que eu, Anderson, não posso ser policial porque eu não passei no concurso público. Eu quero também que os delegados, que os detetives, os servidores também não permitam que terceiros não despachantes, não dentro da lei 18.037, tramite documento dentro da delegacia. Olha, o despachante não está mais sozinho, entendeu? O que os despachantes de Betim fizeram é o que tem que ser feito em Sete Lagoas, é o que tem que ser feito em Belo Horizonte, em Curveiro, em todas essas Minas Gerais. A gente se unir, cobrar respeito, cobrar dignidade. Nós somos seres humanos, nós temos famílias, nós pagamos escola para os nossos filhos, nós comemos, nós possuímos veículos, pagamos aluguel de empresa. No meu caso, eu tenho 8 funcionários, entendeu? E eu não quero aqui perder o meu serviço, entendeu? Por corrupção dentro do Detran, por policiais que estão tramitando documento ou permitindo que terceiro não despachante tramitem documentos lá. Então tá aqui essa denúncia, né? Vamos estar sexta-feira agora, a primeira sexta-feira agora de abril, junto com o prefeito lá de Betim, porque isso envolveu a arrecadação de Betim, que vai perder muito, entendeu? E a arrecadação lá é voltada para a saúde, é voltada para a segurança. Então a gente não pode deixar, gente, que esse cartel, assim como está acontecendo no Brasil, que essas coisas não se propaguem. Principalmente o profissional despachante hoje, ele tem aonde se apoiar, ele tem aonde buscar a assessoria jurídica e informação. E a gente está aqui para combater esse tipo de coisa, tá? Que a polícia possa nos respeitar, que o diretor do Detran, vice-diretor do Detran possa nos respeitar. E eu estou, gente, há 4 meses, pasmem, há 4 meses tentando reunião com o chefe do Detran e com a doutora Andréia Abud, vice-diretora do Detran. Ninguém atende a ADESDOC, ninguém me atende. Será por quê? Entendeu? E com relação à denúncia lá em Betim, que colocaram agora a vistoria agendada. Então, o Código de Trânsito, que é uma lei federal, fala o seguinte, que eu tenho o direito de 30 dias transferir o carro. Então, se eu chegar lá no 25º dia para transferir, faltando 5 dias para transferir o meu veículo lá em Betim, a vistoria lá é agendada, no mínimo 10 dias para frente. Então, se eu cheguei lá dia 25, faltando 5 dias para o meu recibo vencer, eu vou fazer a minha vistoria depois de 5 dias do meu recibo ter vencido. Aí eu procuro a delegada para prorrogar, ela não prorroga, tá? Isso é uma das denúncias. Lá em Betim tem, não só em Betim, colocaram horário, né, horário específico para atender despachante somente na parte da tarde. Delegado não quer falar com o despachante, entendeu? É um absurdo o que acontece aqui no estado de Minas Gerais, diferentemente do estado do Paraná, onde o próprio despachante faz a documentação para ele. E para fechar o final aqui, gente, a denúncia também da venda casada. Pelo que eu sei, na cidade de Santa Luzia, em Betim, quando você vai transferir o carro, a delegacia, o delegado exige que primeiramente você compre a fábrica de placa. Olha só, dentro da delegacia existe a venda casada. Não, isso não existe legislação que fala que para mim transferir um carro, se eu estou trazendo um carro de Belo Horizonte para Betim, não tem nada que me obrigue que primeiro eu compre a placa. Eu posso comprar depois. Como é que eu vou pagar? Olha só para você ver. Uma taxa de transferência é R$ 159,32. Eu tenho dinheiro só para transferir o carro para o meu nome, tá? Aí agora como é que eu arranjo mais 225 para poder comprar uma placa? Claro que tem essa indicação, né, dentro da delegacia criminosa
para poder que primeiro a fábrica de placa, você vá lá e faça a compra da placa. Isso é um absurdo, não. Eu tenho o direito de ir lá, pagar minha taxa de R$ 159,32 e transferir o meu carro para qualquer cidade. Depois eu vou fazer a compra da placa, a compra da tarjeta, entendeu? Isso é um problema meu, entendeu? Então, assim, vai esse vídeo aí, desculpa, tá? Ele ter sido estendido, mas tá essas informações, a Desdoc tá aqui, a Associação Profissional dos Despachantes Documentalista tá aqui, para trazer dignidade para o despachante, trazer segurança, preço justo também para a sociedade, que está lá no nosso estatuto, que eu aqui represento a sociedade também, tá? Um grande abraço, dá um like aqui, curta o meu canal, vamos divulgar isso aí para outros despachantes, a sociedade também, para outros amigos, vamos trazer essas informações aí para todo mundo. Um grande abraço para vocês.